bom ter você aqui comigo! O Volte para Si é um espaço seguro para mulheres que funcionam por fora, mas estão cansadas por dentro. Aliás, por falar em cansada, hoje a gente vai falar sobre um tipo de cansaço que o descanso não resolve. É o cansaço de sustentar tudo, de pensar por todo mundo, de estar sempre disponível. É o cansaço de não conseguir desligar a mente, nem quando o corpo para. Você deita, mas continua resolvendo a vida inteira na cabeça. E aí você acorda, já cansada. Hoje em dia isso já está até sendo um pouquinho mais falado, né? Tem até nome, inclusive, isso que eu acabei de relatar, é a carga mental. Durante muito tempo, e não tinha nenhum nome para falar sobre isso. Nós, mulheres, somos as que majoritariamente sofremos com essa questão da carga mental e nem nós mesmas tínhamos consciência disso, e eu vou até usar esse termo no presente, tá? Porque, por mais que já esteja sendo mais falado, tem muita mulher por aí que continua não tendo consciência da carga mental e de que ela de fato existe. Carga mental, só te explicando rapidamente, é esse esforço cognitivo e emocional invisível de planejar, organizar, gerenciar as tarefas domésticas e familiares e gera muita exaustão, estresse, ansiedade. Por isso que ela é invisível, é uma coisa que está na mente e a gente acha que não nos afeta, mas afeta sim e causa muito estresse, causa ansiedade, nos cansa, porque pensar cansa, planejar cansa, organizar, mesmo que mentalmente, cansa. E eu já vou ser honesta aqui com você, sendo bem franca, como eu acho que é sempre o melhor caminho. Eu, Laura, não vejo muito como nós mulheres, né, nos livrarmos totalmente da carga mental. De um modo geral, ela vai sim, geralmente, recair sobre nós. Não como algo, ai, é mulher, vai ter que pensar sobre isso, vai ter que, aceita que dói menos. Mas é uma coisa mesmo natural, nós mulheres tendemos, nunca vou falar 100%, tá, gente? Mas nós mulheres, de um modo geral, tendemos sim a ter esse olhar mais amplo, a ter esse olhar mais detalhista, mais minucioso mesmo para o que precisa ser feito, em especial quando envolve a nossa família. E esse cuidado não é ruim, gente. A carga mental em si não é o problema. O grande problema é nós mulheres acharmos que a gente tem que dar conta dela sozinha. E claro que eu não estou dizendo aqui que nós mulheres somos as culpadas pela nossa própria carga mental, tá? Acredito que eu estou falando com mulheres esclarecidas, se tem homens aqui me escutando, também são homens inteligentes, saudáveis emocionalmente, ou pelo menos que estão em busca de evoluírem cada vez mais e aprenderem, até porque se não fosse assim não estariam num episódio como esse. Então, só para que não fique dúvida mesmo, vou repetir com todas as letras. Não estou dizendo que nós mulheres somos responsáveis pela nossa própria carga mental. Claro que o que a gente pensa hoje vem da forma como a gente foi criada, das experiências que a gente teve na nossa infância, lógico sim, do próprio inconsciente coletivo, de muitas coisas que a sociedade nos impõe como se fosse de uma única forma, e por isso é tão importante a gente estar em constante evolução, estar aprendendo cada vez mais, estar abertas a novos olhares como a gente está propondo aqui. Inclusive, se você está chegando pela primeira vez no Volte para Si neste episódio, eu te sugiro fortemente que escute, né, o episódio anterior, que foi o nosso primeiro episódio, inclusive, episódio de estreia, onde nós falamos justamente sobre a mulher que dá conta de tudo. Ali a gente falou com mais detalhes sobre a questão dessas crenças e a forma como a gente vai substituindo isso para parar mesmo de dar conta de tudo. A carga mental vem desse lugar, dessa tentativa de dar conta de tudo e de achar que nós temos que fazer isso. Ou melhor, que só nós temos que fazer isso. No mundo ideal, as demandas da vida em família, as responsabilidades da vida em família seriam divididas entre o marido e mulher.
E eu também não acredito numa divisão igualitária, sabe? Tipo assim, ó, 50% do trabalho para você e 50% do trabalho para mim. Porque não é sobre fórmulas mágicas. A questão toda é que essa divisão, ela tem que ser funcional e eficiente para ambos os lados. No mundo ideal, marido e mulher se preocupariam igualmente com o bem-estar da família e chegariam juntos num consenso de como cada um ia fazer um pouquinho para que não fique pesado para ninguém. Isso a gente está falando tanto de demandas físicas, demandas materiais, demandas emocionais e demandas também mentais. O que eu percebo é que, infelizmente, na maioria das famílias isso ainda não acontece, mas eu confio plenamente que, plantando essas sementinhas valiosas, como o que eu venho buscando fazer aqui no Volte para Si, a gente vai dar passos significativos rumo à mudança mesmo dessa realidade, porque não tem jeito, tá, mulherada? Passa pela nossa mudança de consciência também. Claro que existem muitas coisas que os homens têm que mudar no seu pensamento, na sua forma de agir, mas nós mulheres temos que mudar também, porque a questão da carga mental, a questão da sobrecarga, ela passa pelo nosso aceite, entende? Ela passa por nós comprarmos a ideia que a sociedade passa pra gente do que deveria ser, né? A mulher ideal, a esposa ideal, a mãe ideal, que são expectativas irreais, e a gente compra essa ideia como se fosse nossa e passa a viver uma vida esbaforida tentando cumprir esse ideal que muitas vezes não é nem nosso. E que muitas vezes nem fala com os nossos valores e a gente nem para se questionar com relação a isso. E a situação fica ainda mais crítica quando esse ideal vem da religião, da religiosidade. E é aqui que eu quero chamar a atenção, gente. Eu poderia falar sobre carga mental, sobre vários vieses, mas eu quero chamar a atenção aqui para essa questão da religião, porque você sabe, aqui nós falamos sobre fé leve, nós falamos sobre espiritualidade, que é primordial, sim. Nós falamos do nome mais lindo, daquele nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E eu quero até fazer um parênteses aqui, especialmente para você que não é cristã, porque se você for cristã, tá tudo certo. Eu falo Jesus para você, você deve até abrir um sorriso. Caso você não seja, eu te convido fortemente a ficar aqui, tá? Porque nós não falamos de Jesus como religião. Jesus não é religião. E eu tô falando isso para você porque eu já fui esta, tá? Vamos lá, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei em Jesus, mas eu não tinha o relacionamento com ele que eu tenho hoje. E sendo bem franca, eu ainda vou fazer um episódio para falar só sobre isso, mas eu só quero te dar esse adendo rapidinho para você entender o contexto. Eu tinha pavor de cristão, tá? Eu, Laura, tinha pavor de cristão. E quando alguém chegava para mim falando: ai, deixa eu te contar sobre Jesus. Gente, meu coração já se fechava, eu não queria nem ouvir o nome, mas o problema não era o nome de Jesus. Eram as pessoas que se diziam seguidoras de Jesus. Então, fazendo esse parênteses importante para você ver que eu sou uma pessoa, assim como talvez você seja hoje, que tem um certo pé atrás com Jesus, mas veja bem, eu tenho certeza que o teu pé atrás não é com ele, porque ele é perfeito, não tem como ter pé atrás com ele. Talvez você já tenha sido machucada por alguém que disse que era seguidor dele. Só lembra que nós que somos seguidores de Jesus, nós somos imperfeitos, tá? Então não atribua a Jesus uma culpa que é nossa. Se algum seguidor de Jesus te machucou, saiba que foi o seguidor de Jesus, não foi Jesus. Tá? Então, não perca a oportunidade de ter acesso a esses ensinamentos valiosos. Fechando parênteses, vamos lá onde é que eu estava querendo chegar com esse raciocínio. Já falamos aqui lá no início do episódio que carga mental não é só ter muita coisa para fazer. É ser o centro das decisões, é antecipar problemas o tempo todo, é lembrar de tudo, inclusive aquilo que ninguém vê, geralmente principalmente o que ninguém vê, é sustentar emocionalmente ambientes e pessoas, é realmente um estado interno de responsabilidade constante, de vigilância contínua. E aqui é que vem o ponto-chave. A carga mental não nasce só da rotina, ela nasce desse lugar interno de onde você vive a tua vida. E é aqui que entra a diferença entre lei e graça.
Não sei o quanto você já ouviu falar de Evangelho da Lei, Aliança da Lei, né? E Aliança da Graça. Lá no Antigo Testamento, o pessoal vivia na Aliança da Lei. Hoje, graças a Deus e graças a Jesus que cumpriu o seu propósito quando veio para essa terra, nós vivemos sob a Aliança da Graça. Nós que cremos em Jesus vivemos sob a Aliança da Graça. Só resumindo aqui de uma forma muito resumidíssima, e mesmo que você não creia em Jesus, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa ou não tenha muito contato com isso, fique em paz, tá? Que você vive sob crenças que foram plantadas a respeito, provavelmente ali, da aliança da lei, que era o quê? Na aliança da lei, gente, nós tínhamos que fazer para merecer. Nós tínhamos que performar para merecer. Lembra a história lá dos 10 mandamentos? Tinha que seguir todos aqueles 10 mandamentos sem nem pestanejar, sem olhar para o lado, sem ter um errinho para ter paz com Deus. Hoje não. Por meio de Jesus, pela fé em Jesus, nós acessamos a aliança da graça, que diz simplesmente que nós já somos merecedores, nós somos amados, nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos por Deus, porque sim, nós erramos, nós continuamos errando, mas nossos erros já foram perdoados, a gente não tem que fazer sacrifício, não tem que ajoelhar no milho, não tem que ficar se martirizando, não tem que ter o chicotinho na mão, se chicoteando toda vez que erra, para provar para Deus que a gente está arrependido e que a gente merece o perdão. Não. Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados. E, gente, como é gostoso falar sobre esse assunto. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas, mas qual é o contexto disso? O que que isso tem a ver com a carga mental? Infelizmente, a maioria esmagadora de nós, e eu falo isso sem medo de estar errada, tá? Mesmo mulheres cristãs vivem emocionalmente na lógica da lei. Como é que isso aparece na prática? Me diz aí se você vai se identificar com o que eu tô falando aqui. Geralmente, quem vive emocionalmente na lógica da lei pensa o seguinte: eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer ninguém faz, eu preciso manter tudo funcionando. Aí mulheres cristãs pensam assim, ó, Deus não habita no meio do caos, então eu tenho que manter esta casa organizada. Descansar agora não dá porque eu tenho muita coisa para fazer, eu devia estar fazendo mais. Percebe o padrão? Tudo gira em torno do desempenho, do controle, da responsabilidade absoluta. O efeito disso na carga mental é que quando você vive assim, você nunca desliga, você nunca sente que fez o suficiente, você nunca se autoriza a parar, porque no fundo, o peso da vida, o peso da tua vida, da vida da tua família tá nas tuas mãos. E isso cansa num nível profundo. Eu, inclusive, já cansei só de lembrar a época em que eu vivia desse jeito. Porque a lógica da lei é o seguinte: faça e então você será. Faça certo e então você é suficiente. Dê conta, então você é boa. Sustente tudo, aí você tem valor. Mesmo que isso não seja falado dessa forma, é assim que o coração interpreta. Qual é o resultado? Você vive tentando merecer descanso, em vez de viver a partir dele. Agora vamos falar da lógica da graça? A graça inverte completamente esse lugar interno, porque, pela lógica da graça, você já é. Por isso você pode viver. Você já é suficiente. Você já é aceita. Você já é amada, não por desempenho, mas por identidade em Cristo Jesus. Adivinha o impacto disso na carga mental? Quando esse entendimento sai do entendimento ali teórico para vivência, aí é que as coisas começam realmente a mudar completamente. Novos pensamentos surgem. Eu posso não dar conta de tudo. Nem tudo é minha responsabilidade. Eu posso parar sem culpa.
Eu posso descansar antes de terminar tudo. Inclusive, gente, com relação a descanso, o próprio Deus nos deu um baita exemplo com relação a isso. Ele trabalhou por 6 dias e descansou no 7º. Quer exemplo melhor que esse? Percebe como que funciona a lógica da graça? O peso deixa de estar todo em você. Porque não é mesmo sobre você, é sobre quem você é em Cristo. E aqui está o ponto que mais liberta. Na lei, você sustenta a vida. Na graça, você é sustentada. E isso muda tudo na carga mental. Porque a tua mente só vive em alerta constante quando você acredita que tudo depende de você. E olha que interessante, isso aqui inclusive é neurociência purinha, apesar de eu estar falando num tom espiritual aqui, da lei e da graça. Mas quando você vive na lógica da lei, o teu cérebro fica em estado de alerta constante, você ativa constantemente o teu sistema de estresse, você vive em hipervigilância, porque tudo parece urgente e necessário. Mas quando você internaliza a graça, a redução de ameaça interna, mais sensação de segurança, porque você sabe que a segurança não vem de ti, não vem das circunstâncias, ela vem de Deus. O teu corpo, então, começa a sair do modo sobrevivência, e isso regula o teu sistema nervoso. Ou seja, a graça não é só teologia, gente. Ela é fisiológica. Vou te dar alguns exemplos aqui práticos de como isso se manifesta no dia a dia. Pela lei, você faz tudo mesmo cansada, até porque você tem que fazer mesmo, né? Tudo sobre você. E você tem que fazer para merecer. Pela graça, você escolhe o que faz, porque tu sabe que não precisa provar nada para ninguém. Pela lei, você ajuda mesmo quando não quer, né? Você ajuda outras pessoas, mesmo ressentida. Pela graça, você respeita os teus limites, até porque você entende que essa é uma das formas, inclusive, de honrar o amor de Deus por você. Pela lei, você até descansa, mas cheia de culpa. Pela graça, você descansa com consciência e intencionalidade. Pela lei, você nunca sente que é suficiente. Pela graça, você entende que não precisa provar valor o tempo todo, até porque você já sabe onde está o teu valor e sabe que ele está na tua identidade, por você ser quem você é em Cristo Jesus, não pelo que você faz ou pelo tanto que você abre mão. Eu sei que, dependendo do teu nível de exposição ao conteúdo que eu estou compartilhando aqui, você pode até estar ouvindo assim, faz algum sentido, mas não vejo como colocar isso em prática na minha vida. E é claro que não é porque você está ouvindo aqui que hoje mesmo tudo já vai mudar na tua vida, amanhã tudo vai ser diferente. Como tudo verdadeiramente transformador, a grande mudança ela vem de pequenos passos. Então, simplesmente se comprometa a dar um pequeno passo, que pode ser, de verdade, escreve uma frase que te ancore nos momentos de sobrecarga, nos momentos em que você se perceber com a mente agitada, mesmo que você não consiga nomear isso ainda como carga mental, nos momentos em que você se perceber esbaforida, tentando dar conta de um monte de coisa, com a mente mesmo muito cheia de tudo que tem para resolver, talvez esse teu pequeno passo seja simplesmente lembrar que você é suficiente, que você é valiosa por você ser quem é, não pelo tanto que você faz, que você não precisa dar conta de tudo sozinha, que você pode e deve dividir as responsabilidades. E se por acaso você hoje não tiver com quem dividir essas responsabilidades, é ainda mais crucial ainda este aprendizado. Porque diminuir a carga mental passa pelo respeito às tuas condições atuais, pela tua realidade atual. Entende que a carga mental de uma pessoa que tem um filho e divide as responsabilidades com o marido é diferente da carga mental da mesma pessoa que tem um filho e não tem o marido para dividir as responsabilidades, entende? Então é preciso olhar para a tua realidade e ver qual é o melhor que você consegue fazer nas condições que você tem, sem se deixar limitar por elas. E esse aprendizado da graça faz toda a diferença. Eu falo isso por experiência própria, depois de muito estudar, de muito praticar. Eu desconheço ferramenta mais eficiente, eu vou chamar de ferramenta aqui,
partindo do princípio de que você está compreendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu realmente desconheço ferramenta mais eficiente para diminuir a nossa carga mental do que a espiritualidade à luz do Evangelho da Graça. Esse conhecimento revolucionou a minha vida e o meu autocuidado, e eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, pode revolucionar o teu também. O descanso que a gente precisa, ele não é só físico, ele é espiritual. É saber que você não precisa controlar tudo, você não precisa resolver tudo, você não precisa ser tudo. E é claro que a gente não muda o comportamento de ninguém, mas uma vez que a gente muda o nosso próprio comportamento, não tenha dúvida, as coisas começam a mudar ao nosso redor. E eu falo isso por experiência própria. O relacionamento que eu tenho hoje com meu marido, nós estamos, com 20 anos de casados, e nós estamos, graças a Deus, na melhor fase do nosso casamento e melhorando a cada ano. Hoje, com 20 anos de casados, a gente está melhor do que estava no ano passado, com 19 anos, que a gente estava melhor do que no ano anterior, com 18, e eu espero que você possa viver isso também. Mas o relacionamento que a gente vive hoje, ele vem sendo construído. E muito do que a gente vive hoje começou quando eu, Laura, entrei na minha própria autotransformação. Claro que eu não mudei o comportamento do meu marido, mas uma vez que eu mudei o meu comportamento, e lógico que para eu mudar o meu comportamento, eu tive que mudar a minha mentalidade antes, uma vez que eu realmente mudei a minha mentalidade, isso reverberou no meu comportamento, nas minhas atitudes, foi começando uma cadeia de mudanças de comportamento ao meu redor. Não só do meu marido, mas dos filhos também, enfim, aí tudo, a gente entra no que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Muitas de nós, infelizmente, vivemos por muito tempo num ciclo vicioso. E o que eu te proponho aqui é que você entre de uma vez por todas neste ciclo virtuoso que começa, acredite, com a tua própria mudança. Eu espero, sinceramente, que muito em breve você volte aqui para comentar nesse episódio que você colocou em prática o que você aprendeu aqui, as chavinhas que giraram para você, e que você possa trazer testemunhos valiosos de mudanças mesmo que você está vivendo na tua vida com muito mais leveza, sem o peso da carga mental, porque como eu falei, nós temos sim responsabilidades, mas não precisa ser pesado, é possível ser leve. E é lindo quando a gente passa por situações que às vezes são até inesperadas e você percebe, uau, olha o quanto eu já evoluí. Eu passei por isso há um tempo atrás, quando uma coisa relativamente simples, mas que deixou claro para mim que, estou, acho que finalmente livre mesmo da carga mental. O liquidificador aqui de casa tinha estragado. E sem mentira, tá? Eu nem gastei espaço mental pensando em como consertar esse liquidificador. Passaram-se uns dias, apareceu o liquidificador consertado na minha cozinha. E aí foi quando eu percebi, que é por isso que eu quis comentar essa história aqui no final. Eu virei pro meu marido e falei, uau, o liquidificador tá consertado. Ele fez o que tinha que ser feito e nem passou pela minha cabeça, eu nem gastei espaço mental pensando no conserto do liquidificador. E como eu falei agora há pouco, claro que isso não foi da noite pro dia, essa mudança não foi da noite pro dia, mas ela começou na minha própria mudança de mentalidade lá atrás. Então, invista nisso, tudo começa na nossa mentalidade. Lembra que a carga mental não diminui só quando você faz menos. Ela diminui quando você para de viver como se tudo dependesse de você. Existe um lugar de entrega que o corpo finalmente respira. Então hoje, mais do que descansar, eu quero te propor algo diferente. Onde você ainda está tentando sustentar tudo sozinha? E o que aconteceria se você começasse a soltar, mesmo que um pouquinho por vez, dia após dia? Se esse episódio falou com você, talvez seja porque você não está cansada à toa. Dentro do PAD e do clã, a gente aprofunda exatamente esse tipo de cansaço que não aparece, mas pesa.
No clã, o Clube de Autocuidado da Mulher, a gente dá esse passinho devagarinho, um passinho por vez, juntas. Já no PAD, o protocolo anti-burnout é para você que quer algo pontual e mais rápido. Se você quiser continuar essa conversa comigo, os caminhos estão na descrição. E lembra, você não precisa carregar tudo para continuar sendo quem você é. Volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos. Tchau, tchau e até o próximo episódio.